Pra mim, Wicked Parte 2 foi o equivalente ao Super-Homem dos Nerds, mas só que pros gays, arianators e a galera dos musicais. Se você não me acompanha, quando eu assisti Wicked Parte 1 ano passado, eu achei ele verdadeiramente incrível. Eu saí apaixonado pelo filme e isso era uma coisa bem bizarra pra mim, principalmente pelo fato de que eu tinha assistido já o próprio musical lá na Broadway e eu tinha achado horrível. Eu verdadeiramente considerei sair no meio da apresentação em diversos momentos. Eu não ligava nada pra história. Então imaginem a minha surpresa quando o filme do John Chu foi algo que eu verdadeiramente achei incrível. Eu queria reassistir o filme mesmo ele sendo muito longo, tendo, sei lá, quase 3 horas. Eu tava apaixonado por aquele universo, por aqueles cenários, por aqueles designs, pelos figurinos, pela direção de arte. Achei, obviamente, que a Cynthia Erivo e a Ariana Grande cantam de uma maneira linda, as coreografias são ótimas. Então, a minha expectativa para Wicked Parte 2, Wicked for Good, Wicked como você quiser chamar, a continuação, era altíssima. Inclusive, no ano passado, quando começaram a tecer diversas críticas à fotografia do filme, principalmente na parte de coloração do filme, como o filme parecia estar mutando um pouco as cores, abafando elas, deixando elas meio lavadas assim, e não ressaltando algo super vívido, vibrante, colorido, eu achei que tava ótimo, pra ser sincero, e eu tava completamente encantado com o filme. Então, pra mim foi uma experiência genuinamente fantástico. Cortamos agora para 2025, para a parte 2, e a gente teve uma campanha gigantesca, veio aqui pro Brasil, a Ariana não veio, etc. E eu pude assistir o filme faz, sei lá, uns 20 dias já, logo no comecinho do mês, e a minha expectativa, como eu disse, era gigantesca. A gente estava participando ali de um evento para imprensa, para jornalistas e criadores, e o meu sentimento foi um pouco diferente do de todo mundo saindo do cinema. Eu tinha gostado do filme, mas eu não fiquei particularmente encantado. Em Wicked for Good, Wicked parte 2, que eu vou chamar assim a partir de agora, a gente vai acompanhar as consequências das decisões tanto da Glinda quanto da Elphaba em relação ao mundo fantástico de Oz. A gente começa no finalzinho do primeiro filme a olhar por trás dos panos quem é realmente esse mágico, como funciona, como eles estão controlando a percepção do povo em relação à bruxa, em relação ao mágico, e tudo isso vai tendo uma crescente muito legal no primeiro filme. Eu acho que tanto a relação da Elphaba com a Glinda, a parte da escola, todo aquele tema dos animais e de eles serem perseguidos, e do conhecimento, a sabedoria, as músicas principalmente, e da farsa do que acontece ali com o Fiyero, tudo tem uma trama muito legal, todas as relações são interessantes e legais de se acompanhar. Toda a construção da fundação desse segundo filme estava muito bem estabelecida pra mim. E pra mim era um filme que tinha uma carga dramática bem legal. Eu acho que não exagerava, mas ele te deixava na expectativa do que você ia acompanhar nesse segundo filme. E aí que começa uma coisa que pra mim não é tão encantador quanto no primeiro filme, e não tinha como ser diferente. Mas eu gostava muito das interações entre a Glinda e a Elphaba, e aqui elas estão separadas por grande parte do filme. E a Elphaba acaba também ficando muito isolada dos outros personagens com os quais ele interagia lá na primeira parte do filme, o que eu sinto que tira um pouquinho do peso dessas relações, né? A gente obviamente tem a construção do Fiyero querendo ajudá-la e atrás, da Glinda tentando ali meio que se rebelar ou de certa forma apaziguar a briga entre o Mágico de Oz e a Elphaba, e ela tem um motivo muito claro, né? A Elphaba tem motivações muito nítidas de provar a sua inocência de certa forma, mesmo que esse não seja o mais importante pra ela, como a gente vai vendo à medida que o filme vai evoluindo, mas principalmente de trazer justiça, de trazer a verdade à tona e de trazer uma sociedade e um mundo muito mais igualitário. E uma das coisas que eu realmente gostei nesse filme são as motivações da Elphaba vão ficando muito claras em tela, e ela realmente mostra essa coisa da alma boa, de querer ajudar, e ela começa a compreender que o mal é necessário, mesmo que ela não seja má por si só, que existe a necessidade de termos inimigos em comum para que a gente possa
caminhar em direção a algo, né, e ela entende que ela começa a trazer um certo tipo de paz, aceitando, esse destino dela. Mas, na minha opinião, esse filme tem músicas que não são tão legais quanto a da primeira parte. Eu fiquei muito mais envolvido com as canções, com as coreografias no primeiro filme do que nesse. Não dizendo que esse filme é ruim, eu só acho que ele não chega nos mesmos ápices, né, digamos assim. Eu acho que, portanto, a parte de montagem e coreografia que estão incríveis é muito do que eu falei do relacionamento desses personagens, da composição desses relacionamentos, que pedem pra você ter ali uma conexão genuína com as consequências do que tá se desenrolando ali, mas por esses personagens estarem tão afastados por grande parte do filme, você nunca consegue realmente se vender e se jogar no filme quando ele pede pra você sentir alguma emoção. Obviamente, essa é apenas a minha opinião, muita gente chorou, realmente é um filme muito mais emotivo, um filme muito mais dramático, mas eu sinto que o impacto desse drama é menor do que no primeiro filme. Wicked Parte 2 também é um filme que, para as pessoas que leram os livros e que são obcecadas pelo musical, eu ouvi algumas reclamações em questão de adaptação, mas pra mim, honestamente, foi basicamente irreconhecível. Aonde eu me apeguei bastante nesse filme foi quando a gente começa a fundir ele, as histórias do Mágico de Oz com a história de Wicked, começam a realmente se cruzar, e eu achei a forma como eles expandiram a mitologia do filme, como eles abraçaram esses personagens, o Homem de Lata, o Leão Covarde, o Homem de Palha, a própria chegada ali da Dorothy e a Bruxa Má do Leste, tudo isso, toda vez que os momentos em que eles amarraram tudo isso, foi verdadeiramente muito divertido eu começar a descobrir um pouquinho mais esses personagens, o do por trás dos panos, e essa coisa de revelar verdades é algo que eu achei muito legal e que engrandeceu bastante esse universo pra mim. Em Wicked Part 1 eu também acho que a gente tinha ali com a Nessa e com o outro menininho que eu não lembro que faz o Saturday Night Live, na época da escola, o Fiero, a galera, todo o elenco de suporte tinha um trabalho muito mais amplo pra exercer ali, né, eles engrandeciam o mundo, e tem alguns personagens aqui que realmente aparecem, sei lá, por 2 minutos, e nem isso. A gente tem a Michelle Yeoh ali, como uma bruxa que faz o suporte do Mágico de Oz, e o próprio Mágico de Oz como o Jeff Goldblum, que também continuam divertidos, né. Por sinal, eu acho que a música que eu mais gostei é uma em que elas vão lá se resolver com ele, tentar fazer uma paz, e descobrem que, de novo, ele tá arquitetando algo que ele tá escondendo de forma desonesta da Elphaba, que acaba ficando muito brava. E eu gostei muito, de verdade, de novo, da participação da Ariana Grande nesse filme. Eu acho que ela incorpora muito bem a personagem. Parece que essa personagem foi escrita pra ela. Ela tá cantando muito. Ela tá aí, sim, cotada pra ser uma das vencedoras do Oscar de melhor atriz coadjuvante, se não me engano. E a Cynthia Erivo também, ela é fantástica. Ela tá bem no papel. Eu acho que ela tem mais momentos pra trabalhar com o roteiro de forma individual ali, das sensações da personagem, dos sentimentos dela, dos pensamentos, dos desejos dela. É uma personagem que tá um pouquinho mais livre e não tenho nem que falar nada do quanto que ela canta, né? Ela é bizarra cantando e é incrível você ver a qualidade técnica das duas enquanto elas estão fazendo as movimentações, as coreografias. Mas como eu disse, em questão das músicas em si, eu me peguei cantando mais e cantarolando mais e com as músicas mais presas na minha cabeça do primeiro filme do que desse segundo filme. Eu talvez isso diga mais sobre mim do que sobre a qualidade das músicas mesmo. Em resumo, Wicked chega aos cinemas essa semana e a gente tá tendo algumas sessões duplas, vai ter uma sessão especial com um menu dedicado e inspirado no filme, e eu acho que quem é fã da franquia vai sair completamente satisfeito com a resolução do filme. Eu acho que é um filme fantástico pra quem é fã, pra quem é apaixonado. Eu acho que para as pessoas que têm uma conexão muito maior já com esse filme, com essas personagens, com essa história, a probabilidade de você se conectar e achar ele tão incrível quanto o primeiro é muito maior do que a minha. Eu, pessoalmente, me senti muito mais conectado com esse mundo, com essas personagens, com esses desafios, com todos os temas que foram abordados no primeiro filme. Eu acho que a construção deles respira um pouco mais. O primeiro é um filme um pouquinho mais longo, tem mais tempo pra poder se desenvolver, e nesse aqui, nem tudo conectou comigo pessoalmente. Eu fiquei assim, um pouco
distante desses personagens e da resolução desses dramas. Eu acho que por muitos momentos o filme tem uma certa pressa de concluir tudo que tá acontecendo ali, né? E esse senso de urgência, ele acaba removendo um pouco o peso dessas relações, o peso das decisões, tudo começa a ficar um pouquinho afobado demais, as coisas aceleram de uma forma gritante, principalmente nesse terceiro ato, né? O filme, ele toma seu tempo ali no primeiro, no segundo ato, até a metade, e depois ele percebe que tem que encerrar a história e atropela muitas coisas. Inclusive algumas subtramas que vão ficando jogadas no meio do caminho, né? Não recebem o amor e o carinho que elas mereciam e que eu sinto que teve tempo pra fazer no primeiro filme. Então, se você tá animado, continue animado. Esse filme foi feito pra você, ele é verdadeiramente um ótimo musical. Não acredito que seja tão bom quanto o primeiro filme, mas se você é um grande fã de Wicked, você vai sair completamente satisfeito. Compre seu ingresso, tente participar de uma dessas sessões especiais, porque eu sei o quanto significa a gente ver adaptado algo que a gente ama tanto nos cinemas de uma forma tão competente, e é por isso que eu disse a minha frase no começo de que é o Superman pra galera do teatro aí, porque a minha experiência assistindo Super-Homem, a minha alegria provavelmente é a mesma que você vai ter vendo Wicked Parte 2, e muito provavelmente é a sensação e alegria que as pessoas que assistiram comigo na cabine tiveram quando saíram, de estarem completamente satisfeitas e plenas com esse resultado. Então assim, aguardem. Dito tudo isso, é um filme que tem chamado muita atenção por parte da crítica, principalmente no que a gente contempla ali a temporada de premiação que vai ter agora no Oscar e nos outros prêmios que vão chegar até março. Muito nos quesitos técnicos, né? Eu acho que a parte de figurino, de direção de arte, talvez agora esse ano que tem até a categoria nova em elenco, eles estejam muito bem. As duas atrizes, eu acho que a Cynthia Erivo não tem tantas chances se ela for entrar ali direto como atriz principal, e se a Ariana Grande acabar também entrando em atriz principal, não sei se é uma possibilidade real. Porém, como atriz coadjuvante, eu acho que a Ariana Grande pode entrar sim na corrida. Prevejo que vá ganhar alguns prêmios sim. E eu não sei qual que é o próximo trabalho do John Chu, mas pra mim, pessoalmente, que era uma pessoa que não gostava de Wicked, foi muito legal ver uma nova perspectiva desse universo, poder entrar nele, poder ter essa imersão e sair com uma percepção renovada do que é essa história, que eu achei linda, eu achei muito sensível, eu acho que a Elphaba realmente ela é uma personagem muito complexa, repleta de nuances, que traz reflexões muito importantes sobre a estrutura da nossa sociedade, sobre o que quer dizer ser má, sobre preconceito, e muito também nesse filme sobre motivações, ambições e sobre o sacrifício pessoal necessário para poder talvez criar o mundo que você queira ver. Claro, também fala muito sobre as injustiças sofridas e como a gente processa essas injustiças e o que a gente decide fazer com o que acontece de ruim com a gente quando o mundo coloca a gente nessas posições completamente desfavoráveis, né? Se a gente aceita realmente esse estigma de que somos pessoas ruins e a gente internaliza ele de certa forma, ou se a gente aceita esse estigma e acredita em si mesmo, se apoia nos amores do nosso ao redor, né? Nas nossas relações familiares, amorosas, nos nossos amigos, nos nossos valores, e encontra um caminho que atravesse esse estigma e que encontre um certo tipo de plenitude e felicidade do outro lado. Então, pra Wicked, parte 2, a minha grandíssima recomendação como um dos filmes de novembro para você acompanhar. Corra lá no cinema, se você já assistiu, comenta aqui embaixo, se você ainda não assistiu e tá animado também, e eu te vejo na próxima sessão.